Olá, gente, tudo bem? Sou Alexandre, seu professor de Sociologia, e hoje a gente está começando a primeira aula do Enem, já abordando os temas do PET 5, né? E a gente vai começar hoje falando sobre consumo e meio ambiente, que é um dos temas que o PET 5 vai abordar durante aí esse período. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Olha só, eu trouxe aqui uma pergunta que eu já apresentei, inclusive na aula do dia 7/8. Essa pergunta caiu no Enem no ano de 2016. Vamos dar uma olhadinha nela. Dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora, fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou nosso papel de exportadores de natureza, que seria no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Ok? Bom, e aí tem a pergunta, né, que é a relação entre o ser humano e a natureza ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Bom, qual é a corrente filosófica? É o racionalismo cartesiano. Eu não vou aqui explicar para vocês exatamente tudo o que é um racionalismo cartesiano, mas ele parte do seguinte pressuposto. Qual? A de que nós, como seres humanos, nos diferenciamos de todo o resto, de toda a restante da natureza, de todos os outros animais, porque nós temos a capacidade de raciocinar. Então, a partir daí, é como se nós estivéssemos num outro patamar. E tudo que está aí embaixo, a gente pode simplesmente explorar. Olha só, vamos seguir aqui para o próximo slide. Lá no PET 5 está falando justamente isso. A noção de que as pessoas e a natureza são coisas separadas e opostas. Mais do que isso, entende-se que as pessoas são superiores à natureza e que essa deve ser dominada. Considera-se que a natureza serve exclusivamente para a exploração dos seus recursos. Entre outras palavras, exploramos os recursos naturais para o avanço do desenvolvimento tecnológico e para atender às constantes mudanças dos nossos padrões de consumo. Então agora a gente começa a entrar no que tem a ver o meio ambiente com padrões de consumo. Isso está lá no PET, na página 131. E ainda continuando, né, o PET ainda traz a seguinte expressão. Ou seja, na visão capitalista do mundo, a função da natureza é basicamente fornecer para nós tudo aquilo que precisamos em nosso dia a dia. E aí vem a pergunta, mas do que realmente nós precisamos? Bom, vamos lá. Para tentar responder isso, a gente precisa fazer uma diferenciação aqui, né, do que é consumo e do que é consumismo. Consumo é aquilo que a gente precisa para viver bem, para conseguir sobreviver, viver com dignidade. Isso é o que a gente precisa consumir. Pode ser um monte de coisas, alimentos, qualquer tipo de produto, ok? Mas uma outra coisa é o consumismo, que é algo que vai além do consumo. É algo a mais que o consumo, é algo que não é nem necessário. O necessário seria só o consumo. O consumismo tem a ver com o que nós chamamos de criação de necessidades. Vamos entender melhor isso daí. Como é que funciona mais ou menos a linha natural, né, que nós entendemos como uma linha natural do trabalho, né, trabalho e consumo? Primeiro, né, nós, como seres humanos, nós temos a necessidade, nós sentimos a necessidade de alguma coisa. Para isso, nós então produzimos, nós trabalhamos, a produção é o trabalho, né? Nós trabalhamos, produzimos e consumimos. Tinha necessidade, produzi, consumi, acabei com a necessidade, ok? Bem, e como que é o consumismo? O consumismo parte de uma outra premissa. Eu tenho a produção, ela já está aqui, está pronta. Então eu preciso fazer o quê? Criar a necessidade para que consumam a minha produção. É uma outra ideia, é uma outra perspectiva, é uma outra linha. Mas então, vamos ver, o que é necessidade, o que é criação de necessidade? Bom, necessidade é um dos exemplos, né? A gente poderia citar inúmeros exemplos, mas é a alimentação. Mas vamos dar uma olhada nesse dado, olha, todo mundo aqui precisa comer.
né? No mundo, 1 em cada 9 pessoas passa fome. E 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são desperdiçados anualmente. Se a gente pegasse essa quantidade de alimento desperdiçado, dava para alimentar 2 bilhões de pessoas, que é muito mais o número de pessoas que passam fome. Aqui no Brasil, mais ou menos a mesma coisa. 7,2 milhões de pessoas passam fome e 52 milhões de pessoas não se alimentam como deveria se alimentar. Está faltando alguma coisa. E nós temos aí 26 milhões de toneladas de alimentos que são desperdiçados. Esse número de 7,2 milhões de brasileiros que passam fome, eles vêm variando bastante de 5 anos para cá, tá bem? E o que a gente vai perceber? Que boa parte desse desperdício que poderia, né, ser consumido, ele está justamente onde? 80% de uma forma ou de outra está no vai e vem, no transporte. Percebe então que a maneira com que nós nos organizamos faz com que uma grande quantidade de alimentos produzidos sejam desperdiçados justamente porque a gente perde-se muito dentro do transporte. São alimentos que são produzidos lá em cima, que são trazidos aqui para baixo, daqui para baixo, que são levados aqui para cima. No meio disso tudo tem um monte de gente passando fome, mas não é essa a nossa prioridade. A nossa prioridade é vender para quem tem dinheiro para comprar. Continuando, que eu vou tentar explicar isso um pouquinho melhor ainda, tá? Vamos lá, criação de necessidade. Vamos pegar um exemplo qualquer, um tênis, né? Todo mundo tem, a gente precisa de tênis, a gente precisa de um sapato, né? Ele protege o nosso pé, ou seja, é uma necessidade básica, ok? Então, de repente tem uma pessoa lá que tem um tênis, está lá, o tênis está certinho, está beleza, ele está novo, mas aí ele liga o YouTube, ele liga a televisão e ele vê uma nova propaganda, um novo tênis. Esse tênis agora é exatamente o mesmo que ele tem, mas agora tem 2 listas brancas. Mas eu não preciso de tênis, eu não preciso dessas 2 listas brancas. Mas olha só, a partir do momento que esse tênis com 2 listas brancas é fabricado, coloca-se, faz um monte de propaganda, paga-se influencers, paga-se gente da televisão, artistas, cantores, para andar com aqueles tênis, aí de repente as pessoas, oxa, eu preciso daquele tênis. Se eu não tiver aquele tênis, eu não vou ser amado como eu desejo ser amado. As pessoas precisam me ver com esse tênis. Criou-se uma necessidade. A pessoa já tinha o tênis. Aquilo é algo a mais. Isso tem a ver com o consumismo. E aí o PET vai trazer uma outra criação de necessidade, é o que se chama de obsolescência programada. O que é obsolescência programada? É quando você tem um determinado produto que poderia durar muito mais e ele é programado, ele é projetado de uma determinada forma justamente para durar menos. Para quê? Para que a gente sinta a necessidade de comprar ele novamente. Imagina o seguinte, a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, com uma máquina de lavar que já tem ali 30, 40 anos. Você percebe quanto que isso não é interessante para quem produz? Vai precisar vender uma outra máquina só daqui a 3, 4 décadas? Então, se projeta, se engenha um produto, já imaginando que tem que ter um tempo de vida menor, justamente para a gente sentir a necessidade de comprar novamente. E quando a gente fala de obsolescência programada, a gente está falando justamente disso, né? A ideia de mais consumo, mais produção, mais descarte, mais consumo. Essa mecânica vai trazer alguns problemas, né, com relação, inclusive, ao meio ambiente. Olha lá, quanto mais você produz, mais você usa reservas naturais. Maior é a sua produção de descarte, de lixo no meio ambiente, maior passa a ser, então, a degradação do meio ambiente. Porque além de você retirar do meio ambiente, ainda você despeja sobre ele lixo. Então, aqui a gente precisa lembrar que o meio ambiente ela é fonte de recursos, mas é uma fonte de recursos finita e, principalmente, é imprescindível para a vida. Por isso que nós temos que cuidar do meio ambiente. Bom, aqui é um dado interessante, olha só. Durante muito tempo, nós tivemos mais ou menos uma quantidade mais ou menos estável de pessoas no mundo. Até que chegou no século XIX, olha só, justamente mais ou menos naquela época, daquela primeira questão que eu trouxe aqui, 1800,
que começou a ter um acréscimo muito grande da população mundial. Até 2050, nós vamos ter quase 10 bilhões de pessoas. E olha só, agora, todas essas pessoas, a gente vai ter que produzir não só o que elas necessitam realmente consumir, mas também necessitam do quê? Da criação de necessidade. Não é só o consumo, mas também atender ao consumismo de toda essa população. Ou seja, o PET traz para a gente duas formas de a gente tentar pensar de maneira diferente. Ela vai trazer a noção de sustentabilidade e de modelos alternativos de desenvolvimento. Ambos necessitam da gente do quê? A ideia de conscientização. A gente precisa se conscientizar que precisa mudar de alguma forma. Quando a gente fala em sustentabilidade, fala de mais uma questão de adaptação. A ideia de que eu vou manter, né, a minha forma de continuar, a forma econômica, social, política, e eu vou tentar adequar isso com a sustentabilidade. E tem os modelos alternativos de desenvolvimento, que aí já parte de uma alteração, uma mudança completa da forma com que a gente se organiza hoje. Quando a gente está falando em sustentabilidade, então, a gente tem que levar em consideração que a gente precisa equilibrar o uso dos recursos naturais e o consumo. E isso tem um desafio. Como que a gente vai manter a produção, mantendo, então, esse equilíbrio? Esse é um desafio para o mundo de hoje. E também as políticas de diminuição de consumismo. Políticas que visam diminuir esse consumismo exacerbado aí. Mas a gente vai ter também um outro problema. Vai ter muita gente que vai dizer que se a gente diminuir o consumo, a gente vai diminuir a produção. E diminuindo a produção, a gente vai diminuir o quê? A quantidade de empregos. Então tem muita gente que simplesmente não quer mudar essa mecânica. Há muito interesse envolvido aí. E esse interesse não está levando em consideração, obviamente, a natureza e o meio ambiente. Aqui, sobre modelos alternativos, o PET vai falar o seguinte, olha, a gente pode olhar para outros povos, comunidades nativas, tradicionais, ver a maneira com que eles lidam com o meio ambiente. Como que a gente pode aprender com eles? E também, se não olhar para eles, pelo menos a gente olhar para nós mesmos e pensarmos outras formas de se organizar e lidar com o meio ambiente. Pensar que o progresso pode ser feito de maneira diferente do que está sendo feito hoje, ok? Então eu trouxe aqui mais ou menos uma situação problema. Água, ok? Que é água absolutamente necessária para o consumo e é um bem que a gente deve proteger, um bem do meio ambiente que a gente deve proteger. Então vamos ver um pouquinho qual que é esse problema, que se a gente consegue realmente resolver isso daí. Olha só, o planeta tem de água potável, água doce, água que a gente bebe, 3% só, tá? A gente não bebe água do mar. A gente bebe água dos rios, dos aquíferos, das lagoas, enfim, água doce. O Brasil é um país que tem 12%. É um país privilegiado na quantidade de água potável no mundo. É o país que mais tem água potável, inclusive. A primeira pergunta que eu faço para vocês, lembrando que a água ela não tem cheiro, ela não tem cor, ela não tem sabor, lembra? A primeira pergunta que eu faço para vocês é por que então, se a água não tem cheiro, não tem sabor, não tem cor e o Brasil tem tudo isso aí de água e água de qualidade, por que quando a gente entra no supermercado, a gente vai encontrar garrafinhas de água da França, garrafinha de águas do Alpes, garrafinha de água dos Estados Unidos? Por quê? Pensa um pouquinho sobre isso. Uma dica que eu vou deixar para vocês tem a ver com a criação de necessidade, tá bom? Bom, eu não sei, mas se vocês conseguem imaginar viver hoje sem garrafinhas de plástico, né? Mas eu acho que os pais de vocês, eu mesmo, quando a gente era moleque, a gente não via isso nos supermercados. Hoje é praticamente comum, em qualquer lugar que você vai, todo mundo com uma garrafinha de plástico, descartável. Então, olha só, antigamente era comum, você estava com sede, você bebia água do filtro de barro, do filtro da parede, você pedia um copo de água na padaria, no bar, qualquer coisa assim. Hoje parece que a gente é obrigado, né? Quase que somos obrigados, nós somos incentivados a consumir essa garrafinha de água, que antes não existia e ninguém morreu de sede antes de inventar essa garrafinha de água, ok? Hoje, a gente é incentivado a consumir essa garrafinha de água plástica, beba água pura, direto da fonte, água cristalina, natural, como se antes a gente não bebesse água, né, gente? Então, vamos lá.
A garrafinha plástica hoje, ó, 1 milhão por minuto são vendidas no mundo. 1% das garrafas são recicladas no Brasil, ou seja, 99% das garrafas que nós consumimos vão para o lixo, ou vão para os mares, ou vão para os rios. Que demanda mais ou menos uns 400 ou 800 anos, né, para a decomposição desse material. Em 2050, se projeta que haverá mais desse tipo de material nos mares do que peixes. E já se descobriu que nós temos microplásticos dentro de nós mesmos, de tanto que a gente consome produtos embalados em plásticos. Então a pergunta que eu faço para vocês é: você seria capaz de mudar os seus hábitos para diminuir os impactos, por exemplo, da garrafinha plástica no meio ambiente? Parece que até é mais fácil isso daí, mas vamos para um outro caso aqui, ó. Olha só. Aqui está mostrando um dado de produção de carne. Olha só, para produzir 1 quilo de carne, a gente precisa de 15 mil litros de água doce. 15 mil litros de água doce, e a gente precisa de apenas 98% dessa quantidade de água para produzir o mesmo peso em feijão. Pergunto de novo para você: você seria capaz mesmo de mudar seus hábitos para diminuir os impactos no meio ambiente? Já deve ter ouvido falar, olha, diminuir o consumo de água no banho, né? Teu pai, tua mãe já deve falar, diminui, sai do chuveiro logo, não fica tanto tempo assim. É importante, né? Diminuir o desperdício, diminuir o consumo de luz, diminuir o ressecamento da pele, um monte de coisa. Mas eu queria saber se você sabia desses dados. Que apenas 10% do consumo de água é o consumo humano. 90% do consumo de água tem a ver com produção. De alguma forma ou de outra, está onde? Na indústria, na pecuária ou na agrícola. Você ouve alguém dizer para tomar cuidado ou para não consumir tanta água assim? Na indústria, na indústria, na pecuária, na agrícola? Na produção agrícola? Não, mas estão falando do seu chuveiro, né? Por isso que é importante a gente ficar atento a exatamente o que está em volta dessa forma de produção, dessa maneira com que a gente se organiza socialmente e economicamente. E aí eu trago esse dado aqui, olha só, água doente. Essa é uma maneira, né, que a ONU fala sobre o consumo e o uso de água não tratada e poluída. Olha só, gente, nós estamos falando aqui, olha, de 90% da água que nós consumimos, a gente não trata ela. 1,8 milhões de crianças morrem por ano por causa de água poluída. 2 milhões de toneladas de resíduos contaminam a água diariamente, afetando os peixes, afetando os recifes de corais. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é: se a água é vida e ela é tão essencial para todos os dias e para o futuro, por que parece que pouco nos importamos com isso? Dentro do Estatuto da Juventude, se fala justamente dessa necessidade, da necessidade de que vocês se atentem para o meio ambiente, porque além de ser um direito de vocês, um direito que a gente deveria estar cuidando para vocês, né? Ela também é um dever de vocês. Então, o Estatuto da Juventude traz justamente essa perspectiva de que o poder público precisa incentivar a participação de vocês com relação ao meio ambiente, à proteção do meio ambiente, e também precisa que vocês tenham consciência que vocês têm o dever de dar continuidade a isso, ok? Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.